Boa tarde. Hoje, em destaque, os documentos provisionais do município de Vieira do Minho para o ano de 2026, aprovados na última sessão da Assembleia Municipal, realizada no dia 12, sexta-feira. Como se sabe, os documentos provisionais, as opções, o Plano Plurianual de Investimentos, o Plano de Atividades e o Plano de Orçamento refletem as opções de gestão do município para o próximo ano. Em termos numéricos globais, em 2026, a Câmara Municipal vai gerir um orçamento de 25,2 milhões de euros, do lado da receita 17,8 milhões e de receita corrente 6,5 milhões de receita de capital, melhor dizendo. Grande parte proveniente de acordos comunitários e do Portugal 2030 e 765 mil euros de operações não efetivas. As transferências do Estado no valor de 12,5 milhões de euros constituem a principal fonte de receita do Orçamento Municipal, enquanto a receita fiscal se mantém estável, totalizando 2,3 milhões de euros, refere o município na nota de divulgação. Segundo a mesma nota, apesar dos constrangimentos, o Plano de Orçamento de 2026 incorpora já um conjunto de medidas que o Executivo Socialista, eleito em 10 de outubro, apresentou como compromissos eleitorais. Entre estas destaca 3 novos programas sociais estruturantes: Vieira Mais Vida, destinado a incentivar a natalidade; Vieira Mais Saúde, que apoia as despesas de saúde de idosos, doentes crónicos e famílias vulneráveis; e Vieira Mais Igual, um complemento anual dirigido a idosos carenciados. O Executivo refere também, ou reforça também, o apoio ao setor agropecuário, valorizando o papel económico da atividade rural e reconhecendo o contributo do garrano como elemento distintivo da Serra da Cabreira, tanto pela sua relevância turística como pela função ecológica que desempenha. O Executivo PS afirma ainda que 2026 será o ano de arranque da reorganização interna e da construção, melhor dizendo, das bases para um Conselho mais justo, sólido e equilibrado. E citamos: discutir os números e as opções municipais para 2026, em Vieira do Minho, é proposta do Falar Daqui de hoje, e para isso convidamos o habitual painel representativo dos principais partidos com atividade e organização no nosso Conselho. Em estúdio temos Nélia Pereira, representante do CDS, Cristóvão Carvalho, da CDU, do PCP, da coligação CDU, André Silva, do Partido Chega, Pedro Pires, do PS, e Ana Ribeiro, em representação do PST. A todos, boa tarde, obrigado por terem vindo. Pedro Pires, o maior orçamento em números de sempre no município, se a memória não falha. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alto Ave, boa tarde a todos os colegas aqui de mesa. Sim, eu confesso-lhe que nem sequer tinha pensado nesse aspecto, de ser o orçamento com o valor mais alto de sempre. O ano passado era um pouco abaixo, mas essa para mim não é sequer uma questão importante. Aquilo que nós assumimos neste orçamento, e dissemos na reunião de Câmara, está na introdução a este documento, e dissemos também ontem na Assembleia Municipal, que este não é o orçamento, claramente, que o Partido Socialista gostava de apresentar. Este é o orçamento possível dentro daquilo que são as opções que vinham de trás e que têm que ter continuidade, que não podemos deixar de fazer e para começar agora do zero. É normalidade. É normalidade, exatamente. E depois, em termos daquilo que são algumas das nossas bandeiras e as nossas marcas que já podemos ver neste orçamento, já fez referência a elas, mas vou reforçar o Vieira Mais Vida, que é o programa de incentivo à natalidade, que vai dar 2.000 euros por cada criança que nasce no Concelho de Vieira do Minho, com esses 2.000 euros a serem aplicados na economia local. Portanto, é não só uma medida de apoio aos nascimentos e um incentivo à natalidade, mas também é uma medida que de alguma forma vai também apoiar uma medida platónica, como comércio, chamamos aqui. o comércio local. Depois, o programa Vieira Mais Saúde, que foi uma das nossas bandeiras da campanha eleitoral
e que não é de todo, e importa dizer isso porque também o dissemos na campanha eleitoral, não é de todo um desvalorizar do Serviço Nacional de Saúde, é sim uma forma de complementar e de ajudar os vieirenses a terem mais acesso, mais facilitado a alguns serviços de saúde, porque sabemos que, infelizmente, o SNS não está a dar resposta. Aliás, nós temos, ainda ontem, o Sr. Presidente da Câmara na Assembleia Municipal. Ser objeto de uma conversa aqui. Sim, mas acho que faz sentido este enquadramento. Portanto, ainda ontem, o Sr. Presidente da Câmara na Assembleia Municipal disse que temos noção de que existem muitas queixas relativamente ao funcionamento da Unidade de Saúde de Vieira do Minho e, portanto, já foi pedida uma reunião à direção da ULS, porque efetivamente é uma situação que também nos preocupa. E depois o Vieira Mais Igual, que no fundo, como o próprio nome indica, é uma medida que tem como objetivo fazer com que aquelas pessoas que têm muito baixos rendimentos, idosos carenciados, que possam ter um complemento nos seus rendimentos e que possa ajudá-los a viver um pouco melhor, de uma forma mais igual a todos. Tudo medidas sociais. Na área do investimento produtivo, digamos assim, há mais limitações e menos relevo. Não necessariamente, porque temos, por exemplo, previsto já no próximo ano um investimento em saneamento. Existem obras a decorrer que já foram referidas ainda ontem, a questão da requalificação do estádio municipal. Existem outros projetos para avançar. Temos, ontem o Sr. Presidente fez também referência a uma dificuldade que estamos a encontrar, que foi de percebermos que muitos projetos estavam, eu não vou dizer completamente parados, mas muito esquecidos. Existe, por exemplo, vou dar um exemplo, uma candidatura para a construção de uma loja de cidadão em Vieira do Minho, que tem que estar pronta até 31 de maio, porque é financiada pelo PRR. A candidatura estava aprovada com um valor que não chegava a 1.100.000 euros. Ainda não tinha os parceiros das entidades, nomeadamente a Autoridade Tributária e da Segurança Social. Parceiros esses que chegaram formalmente ontem, tínhamos tido já essa notícia durante esta semana que podíamos avançar, mas estamos a falar de uma obra de grande envergadura, considerando as obras que a Câmara costuma fazer habitualmente, e que estamos muito limitados, e a decisão neste momento é se vamos avançar com essa obra ou não. Porquê? Porque, entretanto, fizemos uma consulta preliminar ao mercado e a empresa que apresentou o valor mais baixo, estamos a falar de 2.200.000 euros. E uma obra, para já o financiamento que temos é 1.100.000. Não chega a 1.100.000, 1.160.000, se não me engano. E, portanto, estamos a falar do dobro, uma obra que pode custar o dobro e que tem um financiamento de metade. Afinal, era 100% e passa a ser de metade. Portanto, é uma decisão difícil de tomar. Estamos a falar com as várias entidades para encontrar soluções, porque podemos não conseguir fazer este investimento, até porque uma obra de 2 milhões de euros em 5 meses, com concurso público que ainda não foi lançado, com o trabalho que devia ter sido feito no passado. Dou o exemplo, lá da Póvoa de Lanhoso adjudicou a obra da Loja do Cidadão em junho passado. E, portanto, são obras que podem acontecer, nós estamos empenhados em que elas aconteçam, mas estamos aqui muito condicionados pelo tempo. Parece que já estamos há muito tempo, mas só estamos há um mês e pouco na Câmara Municipal. O orçamento da circunstância? Não, é o orçamento, como eu disse, possível. É o orçamento possível, condicionado aqui por um fator que não referi agora, mas que é importante referir, que é o enorme peso com os recursos humanos da Câmara. Estamos a falar de quase 9.900.000 euros de despesas com pessoal, que condiciona num orçamento que tem de receitas correntes 17 milhões. Portanto, muito mais. O PSD está do lado deste orçamento. Boa tarde, Zé Luís. Boa tarde também aos colegas. O PSD está do lado deste orçamento e vou seguir precisamente a questão do investimento, quando o Zé Luís estava a referir-se à apresentação que o Pedro fez relativamente à aposta nas questões sociais. O Pedro falou no saneamento, mas esqueceu-se de dizer que os 700.000 euros que estão previstos em saneamento, aliás, os 774.000 euros que estão previstos em saneamento, 700.000 vêm do Executivo anterior. Portanto, é ao contrário daquilo que o Sr. Presidente da Câmara... Deixei conversar. É a sequência do mandato. É a sequência do mandato, portanto, a sequência do mandato também diz que, se estamos aqui a falar do projeto da Loja do Cidadão, que pressupõe-se que possa ser abandonado pelo atual Executivo, pressupõe-se. Não é abandonado, pode não ser possível fazer.
Se Que é completamente diferente. Se esse pode não ser possível fazer-se, o saneamento é possível fazer-se, porque o atual Executivo deixou o trabalho feito e deixou 700 mil euros Também para era o que faltava que investir. não tivessem feito nada. Oh, Pedro, é a primeira vez, é a primeira vez que estou a participar num debate aqui, neste caso a 5, e, portanto, daí também se calhar certamente ter algumas dificuldades na questão do debate, mas a seriedade obriga a que nós também façamos esta confissão, que Mas se a eu loja de disse cidadão, se a questão da loja de cidadão está a ser analisada pelo atual Executivo no que diz respeito à continuidade ou não, a questão do saneamento, que estão inscritos 74 mil euros para investimento em 2026, por parte do atual Executivo, 700 mil euros do ciclo urbano da água, e que consta na nossa declaração de voto e que o Sr. Presidente ontem não quis fazer referência a isso. Mas Estamos posso explicar a estamos diferença? perfeitamente à vontade. A questão aqui é Se me que permitir, eu explico a diferença. o investimento do saneamento foi trabalho feito pelo Executivo do PST. O Estádio Municipal foi trabalho feito pelo Executivo do PST. A Casa da Cultura de Vilachão foi trabalho feito pelo Executivo de Vilachão. A Casa da Cultura de Vilachão foi trabalho feito pelo Executivo do PST. O Conservatório de Música, de Dança e de Teatro foi trabalho feito pelo PST. A requalificação das avenidas da Barjona de Freitas e da Rua do Padre José Casals Vieira, se não me falha a memória, também foi trabalho deixado pelo PST. Mas Portanto, é a sequência normal dos factos, não é? exatamente. Portanto, se é a sequência normal dos factos, certamente daqui a um ano estaremos aqui a fazer a avaliação do trabalho de um ano de obra deixada e preparada Posso pelo explicar PST. só porque é que eu... Posso só explicar? Só um parênteses muito pequeno. Relativamente às bandeiras Só apresentadas. mesmo que há mais pessoas para falar. Só mesmo para explicar, porque há uma diferença grande em termos de urgência de tratar das coisas, porque o PRR tem que fechar até 31 de maio, enquanto que está a falar de candidaturas aprovadas no Portugal 2030 e que temos um prazo muito mais distendido. E, portanto, eu não percebo E como é que, e o como é que Canil. se pode... E eu o não- Centro de Recolha Oficial de Animais Mas- foi uma candidatura Sim, isso já está do feito. PSD. Acho Não sei se está feito, não está aberto, não foi inaugurado, não está feito, não foi inaugurado. Mas percebeu a diferença entre a urgência de uma diz coisa que e a outra? É exatamente, é a urgência no bem-estar e na saúde animal, que a Associação diz que tem graves dificuldades em começar a trabalhar, porque ainda não conseguiu perceber o que é que o Executivo quer do Centro de Recolha Oficial de Animais, que é outra questão. Está a funcionar como até agora, nada foi alterado. Penso que não, Então Está a está. funcionar como até agora. penso que não. André, o Partido Chega tem um representante na Assembleia Municipal. Não percebi, porque não consegui estar até tão tarde para assistir, qual foi o sentido de voto no plano de orçamento. Boa tarde a todos, boa tarde a quem nos ouve lá em casa. O nosso sentido de voto foi um sentido com responsabilidade, abstemos-nos, mas só para deixar aqui uma nota, começar por dizer que li atentamente o orçamento de 2026, um orçamento que em nada satisfaz as necessidades da maioria do Era povo isso que ia vieirense. pedir, era a apreciação do orçamento. Exatamente, nada satisfaz. É um orçamento que é o maior orçamento que tivemos até agora, que mais parece um orçamento de enquadramentos e promessas de campanha. Não há dúvida nenhuma que estamos perante uma agenda política do Partido Socialista, quando o pretendido era deixar as ideologias de lado e lutar pelo povo vieirense. Mas a agenda, mas não concorda com os investimentos feitos? O que Não, vai não ser adiantado concordo. em saneamento, estes 3 programas Saneamento, sociais? há partes que eu concordo, daí a abstenção. Há poucas partes que concordo sobre o orçamento e a responsabilidade de aprovar o orçamento também, que é uma responsabilidade muito grande, porque quem sofre não é os partidos políticos, iriam ser os vieirenses a sofrer se o orçamento não fosse aprovado. Por isso, temos que votar com responsabilidade na Assembleia, que é para isso que lá estamos, não é? Não é para satisfazer o próprio partido, assim dizendo. Mais sobre o orçamento. Voltamos à história do costume, apoiar apenas os mesmos, e esquecer o povo que se levanta cedo de manhã para trabalhar e para contribuir, tanto pelo país como para a Vieira do Minho. Este orçamento não estimula a economia de Vieira,
Não me parece que evolua nada em Vieira do Minho durante um ano, vamos estar estagnados. Isto sim, mais parece um orçamento de uma segurança social. Muito bem. Nélia Pereira. Boa tarde a todos. Retribuo os cumprimentos que já foram apresentados aqui na nossa mesa deste painel e folgo ter aqui mais uma nota feminina, que é sempre importante. Relativamente... Haverá mais vezes. Relativamente à questão que nos trouxe aqui hoje, quer eu, quer o Cristóvão Carvalho, estamos assim um bocadinho em desvantagem porque não tivemos acesso aos documentos que aqui estão a ser analisados e por isso pedimos a quem nos ouve que tenha isso em consideração. Aquilo que aqui vamos dizer terá necessariamente que ser o resultado da nossa observação enquanto representantes dos partidos que nós aqui estamos também a representar, passo a redundância, e que efetivamente pode carecer de algum rigor. No entanto, relativamente àquilo que já aqui foi falado, eu gostava de referir que, sendo este o primeiro orçamento do Executivo, que resultou das eleições e que vão refletir as opções desse mesmo Executivo, o que eu posso indicar, ou a sensação com que fiquei é que haja aqui alguma inflexão relativamente ao discurso que foi assumido em campanha eleitoral e que eu não gostaria de ver concretizada. Mas o discurso e as opções? E se calhar as opções, porque, repare, nós sabemos que o Partido Socialista apresentou no seu programa eleitoral compromissos, chamemos-lhe assim, que eu, enquanto representante do CDS, não apresentei porque tinha grandes dúvidas que conseguiria levá-las a bom porto. Aquilo que na altura apresentei era aquilo que eu entendia que de facto conseguia realizar. E, portanto, o que me parece é que pode haver aqui, e nós vamos ficar atentos relativamente à atuação do Executivo do PS no que a isto diz respeito, pode haver aqui alguma inflexão e pareceu-me sentir isso precisamente no discurso até de ontem na Assembleia Municipal, alguma inflexão face ao discurso assumido nessa campanha eleitoral. E depois outra nota que eu gostava de deixar aqui tem a ver com o facto de sermos confrontados aqui com um aumento do IRS, e o Pedro Pires estará aqui para me contrariar se for o caso, e até nos esclarecerá, com o aumento do IRS na parte que confere ao município para o máximo, que são os 5%. Portanto, isto não foi considerado, nem foi discutido, nem foi colocado em votação na campanha eleitoral. Portanto, estas são essencialmente as notas que se me oferece dar relevância. Depois, aqui só como chega ao meu companheiro de debate aqui do lado esquerdo, que por sinal parece estar mais à direita, mas para lhe dizer que tem lá um deputado na Assembleia Municipal para manifestar a sua opinião e aquilo que o Chega entende como representativo, mas abstiveram-se na votação. Ora, eu acho que para quem considera que é um orçamento que não satisfaz, que apoia sempre os mesmos, que não apoia quem trabalha, nem estimula a economia dos vieirenses, que é mais um orçamento da Segurança Social, isto não merecia uma abstenção. A responsabilidade leva-nos a isso. A responsabilidade leva-nos a isso. É uma responsabilidade. Sabe o que é que acontece se nós não aprovamos o orçamento? O que faz é que a abstenção o que faz é que deixa que seja aprovado um orçamento que não satisfaz, que apoia sempre os mesmos, que não apoia quem trabalha, nem estimula a economia segundo a sua perspectiva. Exatamente. Não me parece uma atitude mas sabe responsável. O que é que acontece se não aprovamos o orçamento? Não sabe? Acho que já não me parece há muito tempo de todo para saber o que é que acontece. Precisamente. Se é um orçamento Okay. que vai ter estes problemas... Okay. Muito bem. Não. Cristóvão No primeiro Carvalho. ano vamos deixá-los trabalhar. Cristóvão Carvalho, da parte da CDU, a apreciação que faz das opções do município, deste plano, deste orçamento. Boa tarde, antes de mais agradecer o convite e cumprimentar todos aqueles que nos estão a ouvir e também aqui os colegas de painel. É assim, a CDU mantém-se coerente com aquilo que disse ao longo da campanha. Obviamente votaria contra este exercício que está sendo proposto, porque vendo bem, e aqui concordo até que o Chega, parece estranho, isto é um orçamento de uma IPSS. Parece um orçamento de uma IPSS. E é uma opção estrutural que o PS toma, assim como o PSD tomou. É uma continuação. Falamos do apoio à natalidade, já existiu, extinguiu-se, mas é aquilo que o PS pretende.
como nós falamos na campanha, são opções. Podíamos ter feito uma creche, podíamos optar esses fundos para as creches, mas não. Vamos continuar aqui a dar, digamos assim, caridade. Fazer caridade com os vieirenses. Depois estamos a falar da loja do cidadão, ouvi aqui. E estamos a falar, e atenção, estou a falar com dados preliminares, como disse também a doutora Nelly, nós não temos acesso aos dados concretos. Estamos a falar também em presunções. Mas face àquilo que nós temos... Já agora, eu que não sou da casa, costumam estar, depois da aprovação na Assembleia, na página do município. Só que a aprovação foi ontem. A Assembleia acabou. Porque, para quem não saiba, nós estamos a falar num sábado às 3 da tarde e a Assembleia acabou às 2 da manhã. Posto isto, e parece-me evidente, como também já alertei ao longo da campanha, isto iria ser continuação dos governos anteriores. As opções são as mesmas, são estruturais. Deixem-me já agora perguntar aqui. Agora... Não podem os partidos consultar no município, pedir a consulta desses documentos após aprovados no Executivo? Sim, eu peço, eu não ia interromper agora, mas já há pouco tivemos aqui a falar sobre isso. Eu acho, e a nossa opinião, é que os documentos devem ser divulgados antes. Para esta Assembleia ainda não foi possível, até porque fizemos isto tudo também num tempo muito apertado. Uma das primeiras coisas que a chefe de divisão financeira da Câmara nos disse, porque este ano era possível aprovar o orçamento mais tarde, até já no início do ano, mas que era muito importante termos este documento pronto para esta altura e, portanto, fizemos um esforço para conseguir, mas isso fica desde já um compromisso que serão divulgados os documentos antes de serem votados na Assembleia Municipal. Cristóvão, então, na sequência, Ora, muito obrigado. Não conhecendo os documentos... Nós votaríamos contra, como é óbvio, e como voltamos a alertar, são opções que quiseram ser tomadas e que vamos estar cá para nos opor. Mas aquela que foi a introdução do representante da maioria, Pedro Pires, não o satisfaz? Não me satisfaz completamente. Nós estamos aqui a falar do orçamento que é o maior, mas vendo bem, a receita é menor que a receita continua a ser baixa. Falamos aqui, por exemplo, de uma receita fiscal de 2,3 milhões. É verdade. Porquê é que nós temos, como já falamos, não se prevê neste orçamento ter uma contribuição energética? Não está previsto algum aumento da receita. Nós vamos continuar neste paradigma. Por exemplo, estamos aqui a falar, por exemplo, a Nacional 103, o que é que, para as pequenas obras de remodelação, neste momento, o que é que está previsto? O PS, que tanto aqui advogou a requalificação, a nível nacional, juntamente com o PSD, e já depois das eleições, votou contra. Ou seja, é tudo mentira que nos estão aqui a impor. E nós continuamos a acreditar, vamos estar com mais 4 anos nisto, mais 8 ou mais 12. Mas não foi o PS local. Não, mas o PS local também não fez. O PS local reuniu com o PS de Faf, de Montalegre, de Cabeceiras. E o que é que se passou? Todos juntos não conseguiram ter força para impor uma visão diferente do PS nacional. Ou seja, o PS que nós temos cá é um manda-chuva. Nem um manda-chuva consegue ser. Porque o PS cá é um catavento. Digamos que a nível nacional existe um catavento. E que a nível municipal temos um catavento, conforme as correntes. É um orçamento completamente populista. Um partido que se diz esquerda, mas que não defende o SNS. Um partido que se diz esquerda, mas que quer dar caridade aos idosos em vez de, por exemplo, pôr o transporte a pedido a funcionar. Um partido que se diz esquerda, mas que fala da loja do cidadão como se fosse impossível, lá está, por causa das opções políticas que toma. Em vez da caridade, podia optar pela loja do cidadão. Se calhar seria muito mais útil para os vieirenses, com transporte a pedido, com transporte a Braga ao hospital, ao centro de saúde. Isso sim seria útil. Estamos a falar do centro de saúde. Porquê é que o centro de saúde de Roças e de Ruibães continuam vazios? Não está previsto um aumento de pessoal lá? E isto são opções estruturais e políticas que o PS pretende tomar. Mas também não vamos aqui falar, o PSD também era igual. Ou muito pior. Nós não estamos aqui com coisas. Mas não é o governo local que decide o pessoal do centro de saúde e o funcionamento. Não decide. O governo cá, o governo local, tem mecanismos para dotar e para criar condições para que isso seja plausível. Vamos ver. Estão aqui a tomar outras opções. Quem quer saber de um seguro de saúde privado para os cidadãos vieirenses? Isso não faz o menor sentido. Isso é uma medida que me volta a lutar. O Chega defendeu o Palbito. É tanto o que os distingue, mais que os une. Está a ver? Depois é tudo uma conjugação que temos aqui. No início também estava de acordo, portanto... Não, só estava de acordo em dizer aquilo que é o vosso orçamento. Só nisso. Porque até também concordo com uma coisa que você disse. Parecem que estão lá há muito tempo. Foi dito por você, e volto a lutar. Parece que estão lá há muito tempo. Até os tiques já são os mesmos. Muito bem. Pedro Pires, é a altura de alguns comentários breves. Eu valorizo sempre as opiniões e acho que devemos estes debates são importantes, mas também acho que temos que partir aqui de um pressuposto que é o Partido Socialista apresentou-se a eleições com um programa eleitoral e com umas determinadas medidas. Portanto, eu acredito que
as críticas que ouvimos relativamente à questão aos programas da sociais. questão de saúde, da questão da natalidade, se nós não as implementássemos, provavelmente estávamos a ouvir que enganaram os vieirenses e não estão a cumprir o programa eleitoral. Nós apresentamos um programa eleitoral aos vieirenses e temos por obrigação cumprir esse programa eleitoral. Eu, da mesma maneira que quem defendeu coisas diferentes tem o mesmo direito e faz sentido que continue a defender aquilo que defendia. No entanto, da nossa parte, nós fazemos questão de cumprir o programa eleitoral com que nos propusemos a eleições e que mereceu a confiança maioritária dos vieirenses. Relativamente aqui a uma questão que a doutora Nelly falou há pouco, que tem a ver com os 5% de IRS, efetivamente, aquilo que foi aprovado na Câmara e na Assembleia Municipal é que a Câmara não irá abdicar dos 5% de IRS e, portanto, será receita da Câmara Municipal esses 5% de IRS em 2026, portanto, depois refletir-se-á naquilo que será a receita da Câmara em 2027, quando esse valor for arrecadado, e isso acontece, está na declaração de voto dos vereadores do Partido Socialista na Câmara Municipal. É uma opção política nossa, considerando que entendemos que quem paga IRS, quem paga e quem ficava mais beneficiado com essa medida eram exatamente as pessoas com os rendimentos mais altos e, portanto, entendemos que é mais justo podermos, com esse valor, podermos apostar noutras medidas de apoio social, nomeadamente a questão da natalidade, nomeadamente a questão da habitação, que não falamos aqui hoje, mas que nós queremos recuperar os projetos que existiam e que estavam também eles parados, também eles PRR, e também eles desperdiçados, esses já não há nada a fazer, com as construções de casas em Roças, em Guilhofreio e em Louredo, e, portanto, o objetivo é podermos fazer uma sociedade mais justa e igualitária, considerando que este desconto no IRS não beneficiava a esmagadora maioria dos vieirenses. Portanto, isso é uma opção, efetivamente, política de alocarmos essas verbas a outras políticas. Penalizar, com aspas, a classe média. Penaliza. Eu disse aspas, com aspas. Eu percebo as aspas mas pode tirar as aspas. A nossa intenção é que com isso podermos pagar outras opções políticas e dizer que isso não estava no nosso programa eleitoral essa questão dos 5% do IRS, não foi nunca dito por nós que iria ser uma medida para manter e, portanto, decidimos. Aliás, esta medida em Vieira do Minho tinha acontecido no mandato 2009 a 2013, depois o PST, quando chegou à Câmara, o PST-CDS, na altura, terminaram com ela, a doutora Nelly estava nessa coligação, e regressou apenas na altura do Covid como uma suposta medida de apoio às pessoas por causa do Covid. Foi esse o pretexto, na altura, usado para justificar esse regresso desse desconto no IRS, e nós entendemos, aliás, mas isso estamos a falar de algo que abrange uma percentagem da população muito baixa. Deixe-me só dizer que acho que é importante relativamente à Estrada Nacional 103, obviamente que a nossa luta por uma melhoria nas estradas nacionais e não só na 103 não é uma luta que se possa ver neste documento. E, portanto, estamos a trabalhar. Nacional, peço que estou contra. Estamos a trabalhar com os municípios vizinhos, nomeadamente os dois que são mais impactados pela Nacional 103, Monte Alegre e Póvoa de Lanhoso, para podermos criar aqui um grupo de pressão, digamos assim, dessas autarquias, para podermos, junto do Governo, fazer efetivamente essa pressão e fazer esse trabalho que é necessário e é importante, porque é, digamos, que o maior entrave ao nosso desenvolvimento. Mas não tem razão o Cristóvão Carvalho, porque não levar isso através do grupo parlamentar do PS na Assembleia da República. Eu não falo em nome dos órgãos nacionais, nem daquilo que é o trabalho dos deputados. Eles foram eleitos pelo Distrito de Braga. Da minha experiência nestas andanças, eu costumo dizer sempre que se não formos nós a lutar pelo que precisamos para o nosso Conselho, infelizmente outros não o farão por nós. Nós fazemos ouvir a nossa voz nos locais próprios quando estamos a falar internamente no Partido Socialista, e eu já fiz várias intervenções internas em sessões nacionais e distritais e faço questão de falar sempre nisso. Depois as opções, Lisboa ainda continua a ser longe, se calhar temos mesmo de ter uma estrada melhor para que Lisboa se torne mais perto. Ana Ribeiro.
Agora temos aproximadamente 20 minutos para concluir, com algum tempinho mais, 20 minutos para concluir esta conversa. O que é que seria diferente? Só que neste... uma questão também que vem no seguimento da intervenção do Cristóvão, quando se fala nas 12 bandeiras, e o Pedro também referiu que se hoje estivesse aqui a dizer que não cumpria o programa eleitoral, as pessoas estariam a pedir-lhe contas disso. Quando criticamos aquilo que apresentamos às pessoas e é para isso que hoje estamos cá, ou estaremos cá daqui a 1 ano, 2, 3, para responder. Sem ter grande ainda conhecimento da situação, ao que me parece, as 12 bandeiras ficarão adiadas ou ficarão na gaveta no primeiro ano. E a bandeira principal do Partido Socialista em campanha eleitoral, o seguro municipal para todos, ao que parece não vai ser para todos. Não estamos aqui a discutir a desvirtuação da questão do... Está fechado o regulamento. Discutimos aqui, incluindo a legalidade dessa exatamente. situação. Sim. Para não falar da legalidade. Não estou a discutir a legalidade, estou única e simplesmente a basear-me nas 12 bandeiras que li do Partido Socialista na campanha eleitoral. Estou também a basear-me depois no que li no vosso documento estratégico de 100 e muitas páginas para os próximos 4 anos, e devo dizer que vi lá algumas coisas completamente interessantes do que li. Vi lá algumas coisas completamente interessantes. Quando o Cristóvão se refere... Nós não conseguimos ler a do PSD. Mas não eu li a existe. do PS. Mas eu gostaria, e certamente os vieirenses e todos nós que estamos aqui, quando o Cristóvão falou há instantes da questão do transporte, à chamada para trazer as pessoas mais idosas, em vez de continuarmos, e vou usar esta expressão, a promover uma política caritativa, ao que parece, e tendo em conta o vosso programa, a política caritativa vai aumentar, porque no programa eleitoral do Partido Socialista, há lá uma parte, eu não o tenho aqui, há lá uma parte em que, eu não sei se algum dos presentes leu, que se disponibilizam a oferecer transporte aos funcionários do município para se deslocarem para Braga. Eu li. Eu, por acaso, esqueci-me de trazer o documento. Disponibilizar transporte para os funcionários do município se deslocarem para Braga. Eu não sei se algum dos presentes leu isso, mas... Insisto que nós não temos acesso. Não são os documentos provisionais, Nelly, desculpe. São os documentos de campanha do Partido Socialista. As 120 páginas que foram apresentadas, há lá uma série, ou seja, as 12 bandeiras depois são desconstruídas, as 12 bandeiras de campanha vão sendo desconstruídas ao longo de 120 páginas. E a páginas tantas aparece-me lá o transporte para os funcionários do município irem para Braga. Juntamente, depois aparece outra parte abaixo, em que podem também pensar na possibilidade de levar os estudantes universitários, mas mediante uma carreira ou um transporte flexível. E eu fiquei sem perceber, efetivamente, o que é que o Partido Socialista pretende, com esta medida. Relativamente à questão do seguro, é a minha dúvida enquanto... estando na oposição, mas também é a minha dúvida enquanto vieirense, porque as pessoas também, obviamente, foi uma bandeira extremamente forte do lado do Partido Socialista a questão do seguro de saúde para todos. Foi escrito, foi dito, foi registado por escrito, em vídeo, para todos. E na primeira comunicação que o Partido Socialista faz relativamente às 12 bandeiras para o próximo ano, a primeira é que o seguro de saúde, que pode transformar-se não num seguro, mas num plano, que será ali feito, alinhado de forma ou alinhavado de forma diferente e que poderá ser aplicado apenas a maiores de 18 anos. A mesma questão que também colocamos, e aí logicamente estaremos a aguardar pela questão regulamentar para percebermos o que é que são idosos carenciados. Qual é o teto de atribuição para os idosos carenciados naquela questão da atribuição da prestação do 15º mês, presumo que seja isso. Depois só aqui outra questão relativamente ao orçamento, que a nós também nos parece, que tem a ver com a questão de uma grande bandeira eleitoral do Partido Socialista. Vocês, entretanto, disseram-nos na reunião que tivemos
com o Executivo Municipal no que diz respeito à discussão das nossas propostas para o orçamento, que tem a ver com a questão da transferência para as juntas de freguesia. E aqui só temos uma visão. Na oposição era um discurso e agora o discurso vai manter-se ou vai inverter-se, não sabemos, porque não sabemos efetivamente aquilo que o Partido Socialista defende ou quer para as juntas de freguesias. Portanto, nós estávamos a falar num aumento de 30 mil euros, declaração de voto vossa. Eu sei que eu já sei qual vai ser a resposta que me vai ser dada e que vai ser dada aos vieirenses. É que 2024 não é igual a 2025. Já falámos sobre isso, mas os vieirenses têm de perceber que, e os presidentes de junta também, a vossa bandeira de a duplicação, um aumento, em 2024 propunham inclusive um aumento de 30 mil euros para as juntas de freguesia, a duplicação do FEF, mais 1 milhão, não queremos que os presidentes de junta sejam os pedintes, foi utilizado, ou que andem com o chapéu, falta-me aqui aquela expressão que era muito recorrente nas reuniões de Câmara e nas reuniões da Assembleia Municipal, não queremos fazer dos presidentes de junta os pedintes do município. O que acontece, analisando os documentos previsionais para 2026, não muda rigorosamente nada. Os valores que estão previstos para as juntas de freguesia, Pedro, são exatamente iguais, desculpe Zé Luís, tendo em consideração que há cabimento orçamental de protocolos que ficaram por cabimentar na casa dos 100 mil euros. O que é que isto significa? 120 mil. Significa que os senhores aprovaram coisas que não podiam fazer. Exatamente. Pois. Só para terminar, Pois. e o que é que isto quer dizer? Ao cabimentar 120 mil dos 389 mil que vocês disponibilizam, o que é que vai acontecer? Ainda lhe vão tirar 120 mil, que eram Podemos fazer compromissos aquilo do que vocês PSD. fizeram quando chegaram De à qualquer Câmara, modo, que foi as como coisas seria- estavam cavimentadas, não as cumpriram. Cumprimento. Prefere que não Portanto, façamos, Pedro, não cumprimos depois os vamos compromissos que juntas vocês de freguesia, assumiram? as Preferem juntas de isso? freguesia com o executivo do Olha, PS, desculpe, mas é preciso uma desfaçatez. Considerando aquilo que fizeram e que deixaram, é preciso uma desfaçatez para estamos dizer a isso. falar de futuro. Repare, Eu estou cá para falar de mas 2026. repare que falou de duas coisas que efetivamente acabou por dar a resposta. Nós assumimos desde o início, e está no preâmbulo, e está escrito em todo o lado, que este é um orçamento difícil, não é o orçamento que nós queríamos apresentar, porque está muito condicionado. E olha, acabou a sua intervenção a dar exatamente um excelente exemplo. Sim, Juntas de freguesia, para as juntas de freguesia. 120 mil euros Vamos discutir que quando aprovaram, chegarmos a que 12 anos. aprovaram sós. e não estavam. Mas agora sabe qual é a diferença? A diferença é que nós estamos a assumir que vamos cumprir. Aquilo que os senhores fizeram nessa nós altura também foi cumprimos. rasgar os protocolos. Não, desculpe, rasgaram os protocolos com as juntas de freguesia. Rasgaram os protocolos com as juntas de freguesia. Foi isso que fizeram. Portanto, há uma diferença logo aí. Mas agora eu aproveitava Mas tem que ter. para dar algumas respostas muito rapidamente, porque depois de ser interpelado acho que o devo tempo vai fazê-lo. andando e há mais Claro, pessoas para falar. mas relativamente à questão do transporte a pedido, posso dizer que isso será algo que iremos fazer, não está aqui neste documento. Não iremos fazer e ainda na semana passada tive uma reunião, e por acaso tenho o pluro também dos transportes, e tive uma reunião para tratar desse assunto. Não está aqui no documento porque não precisa estar, nós somos a Autoridade de Transportes e iremos levar isso por diante. Relativamente, eu folgo em saber que a doutora Ana Ribeiro leu o programa eleitoral do Partido Socialista. Se leu bem, então também leu que é um programa, aquele programa é um programa para 12 anos, esse programa eleitoral que viu, não é um programa para 4. E, portanto, não estavam, imagino eu que não estavam à espera, nem os gerentes estavam à espera, que chegássemos à Câmara Municipal e, com um estalar de dedos, de repente, tudo fosse possível. É óbvio que precisamos de tempo para implementar as políticas, e começaram pela relativamente, pois, mas é a nossa opção, começar por onde começamos e por aquilo que é possível começar. E relativamente à questão da saúde, irá este ano, 2020, próximo ano, 2026, ser colocado em prática. É um compromisso de começar já em 2026. Agora, eu também noto aqui uma coisa muito interessante, que é uma coisa muito má, mas se calhar é ilegal, mas se calhar não se pode Ninguém fazer. disse que era uma coisa muito eu má. ainda não consigo entender, Pedro, mas concorda, mas Não concorda com esta medida ou não? Mas concorda com a medida ou não? Não disse. Mas que concorda era- com a medida ou não? Não disse que era. Não disse que era uma medida Doutora Ana, má. eu estou a Pedro, perguntar-lhe claramente. não disse- Concorda com a medida ou não disse concorda? Que era uma medida má. Não vai responder. Disse que Há o muito pressuposto. mais Muito bem. Disse que o pressuposto das 12 bandeiras que foram apresentadas em campanha eleitoral para
todos. Aquilo que o Partido Socialista está a apresentar agora é para maiores de 18 anos. O que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer? Se a vossa bandeira para o orçamento para 2026, esquecemos os projetos estruturais, esquecemos a Nacional 103, Não esquecemos... esquecemos nada, isso não é verdade. Pronto, Ainda acabei de Pedro, agora de dizer. estamos a dizer que nenhuma dessas esquecido. dessas verbas estão inscritas no orçamento para 2026. Mas já, acha que ia ter Basearam-se- obras na Nacional 103 no Desculpa, mas orçamento, mas temos- parece que chegou aqui há 2 dias. Isso é Basearam-se uma coisa que não faz sentido. basearam-se única e exclusivamente nas vossas bandeiras e falaram na questão do seguro de saúde e falaram na questão do 15º mês para os idosos carenciados. E nós estamos a perguntar, é só isso que nós estamos a perguntar. É para quem? É para os virenses todos? Ou é para aqueles que têm mais de 18 anos? Ou podemos então ainda fazer faço aqui- mais outra questão. podemos fazer Chegamos aqui aos 70. Era aqueles que é o santuíno. Chegamos aos 70 e vamos parar? Podemos fazer Vai aqui ser conversas entre- vai ser temáticas. um Hoje intervalo. É para apreciar Não, só, e temos de ouvir mais. Temos de mas ouvir mais. só dizer. Nós não estamos a discutir. Aquilo que, mas muito rapidamente, aquilo aqui os que, olhos todo dia. aquilo que se nota é que efetivamente há uma pressa muito grande da parte do PSD. Nós estamos a trabalhar. Em breve conhecerão os regulamentos que serão propostos para votação na Câmara da Assembleia Municipal e terá a resposta a todas essas perguntas. Portanto, parece-me intempestivo estar com... Até porque, quer dizer, nós estamos a cumprir aquilo com que nos comprometemos. Muito bem. André, Para responder ali ao Pedro Pires, se quiserem fazer caridade, podem sempre pegar no dinheiro do vosso bolso e investirem. Escusam de andar a pedir, de usar o dinheiro dos cidadãos comuns para fazer caridade a toda a hora. e o que é que André faria de diferente, André? O que é que o Chega Tem que proporia haver, diferente para este? tem que haver reestruturação e tem que haver compromisso com as coisas que já estão instaladas, com as infraestruturas públicas que já temos, e temos que mudar o que está nas nossas infraestruturas públicas. Como? Como? De várias maneiras. Uma delas é, como já falei nos debates anteriores, se está mal quem está lá a gerir, tem que ir para lá alguém que perceba alguma coisa do assunto. Não vamos pôr lá, como o executivo do PS quer fazer noutros sítios, não vamos lá pôr o chefes que nos convém, mas sim os que realmente mostram resultados. Os que realmente mostram resultados. Porque, que eu saiba, não falaram com as pessoas a perguntar se as chefias dessas mesmas estavam a desempenhar um bom trabalho, se eram competentes, se não eram. Apenas vão trocar, porque promessas de campanha eleitoral é assim. Políticas sociais não haveria? Políticas Ou seria de sociais? outra modo? Claro que sim. Claro que há políticas sociais, em todo lado há políticas sociais, mas não excessivas. Então, os criadores e os defensores do SNS agora querem que os contribuintes também paguem seguros de saúde? Quer dizer, já temos 16 mil milhões investidos no SNS. E agora vamos investir mais em seguros de saúde e vamos andar toda a vida nisto. Se está mal, resolve o problema. Não atires dinheiro para cima. Se está mal, resolves o problema. Não atiras dinheiro para cima. É tão simples quanto isto. Se está mal o SNS, então vamos modificar até ficar bem. Cargos e chefias e isto e aquilo, e não se discute os verdadeiros problemas. Nós temos as infraestruturas públicas, que posso nomear, piscinas municipais, central de caminhonagem, pavilhão municipal, parque de campismo, as próprias habitações públicas. Está tudo uma miséria, está tudo como há de ir. E não vejo no orçamento, não vejo nada que melhore estas situações que já temos. Queremos construir mais problemas e ainda temos problemas para resolver. É nisto que eu acho que este orçamento não serve. Nélia Pereira, que seria diferente neste orçamento que não conhece bem? Deixe-me lembrar que isto é o primeiro orçamento de um resultado, de um executivo que saiu de um resultado eleitoral, mas que não deve ser lido apenas como sendo uma escolha a favor do PS. Disse hoje um amigo meu e eu concordei inteiramente. É também, ou essencialmente, na minha opinião, uma recusa explícita de um certo PSD e que se caracterizava por uma forma de estar autocrática e que já ninguém queria. Portanto, isto é o resultado de uma situação dessas. E não queremos que o PS se siga de alguma forma, não queremos de todo que o PS siga de alguma forma o que era o PS antes do PSD-CDS
e o que era o PSD depois do CDS sair. E se calhar um bocadinho enquanto era CDS também. E, portanto, não queremos de todo. O que eu acho é que é muito importante que não embarquemos aqui na facilidade das promessas, na facilidade das demagogias e dos argumentos de jogos de cintura. Porque o que eu quero dizer com isto é, efetivamente, o PS, na sua campanha eleitoral, apresentou medidas ambiciosas, mas já aqui sublinhei e volto a sublinhar, era importante que tivesse também dito que para assumir essas medidas teria que ir aos bolsos mais do que era suposto dos vieirenses, designadamente através, por exemplo, da não atribuição dos 5% do IRS. E isto porquê? Porque também faz diferença. E como disse o Pedro, e bem, este assunto, este tema dos 5% do IRS já foi defendido e atacado por todos nós, pelo PSD, pelo CDS e pelo PS. Por todos nós. Agora, portanto, são posições válidas, são, como disse, opções políticas legítimas, mas importa dizer que se têm. E, portanto, acho que não foi de bom tom por parte do Partido Socialista, e eu diria não foi, permita-me a expressão, sério, como se espera que seja, não dizer durante a campanha eleitoral, assim como se diz, nós vamos, pelos vistos vão oferecer, essa parte escapou-se-me, essa dos transportes para Braga. Mas vamos oferecer o A, o B ou o C, mas no entanto, vamos retirar, não vamos oferecer os... Porque faz diferença, aliás, essa era até uma das medidas que na altura, quem era a favor argumentava que era uma das medidas para contrariar a interioridade do nosso Conselho. E, portanto, não é de sumenos importância esta questão, até porque não é de sumenos importância para os bolsos dos vieirenses. E é importante que aqueles que nos estão a ouvir fiquem cientes de que vão ficar com menos algum dinheirinho, que até se calhar dava para pagar um seguro de saúde anual. Brevemente, o que seria diferente? Desde logo esta situação, não é? Desde logo. E seria tudo diferente na medida em que o meu programa, querendo dizer, do CDS, não seria o programa do PS, portanto seria tudo diferente. Cristóvão, o que seria diferente num orçamento, num plano de orçamento, nesta circunstância? Conhecendo o que conhece? É assim, a partir dessas circunstâncias que se constrói o futuro. E as medidas estruturais que o PS quer construir, ou não tem, estão refletidas também já neste orçamento. Por exemplo, a CDU, se estivesse no Executivo, faria um orçamento completamente distinto. Não haveria cá estas questões, digamos, de caridade. Não, íamos ter medidas estruturais. Mas apoios sociais? Falamos também, claro que é necessário, mais do que isso, mais do que apoios sociais, temos que criar medidas necessárias para que as pessoas possam sobreviver e viver cá. Vejamos, nós temos comentário, eu estava a olhar para o orçamento e olhei aqui de soslaio. A receita é muito inferior ao valor do orçamento previsto. Nós temos que comentar a receita. Por exemplo, é necessário e urgente criar uma empresa, como falei na campanha, de gestão de biomassa. Mas é conhecido que os municípios dependem muito do orçamento do Estado. Dependem do orçamento do Estado, mas o orçamento, pelos vistos, foi-lhe atribuído 12,5 milhões. Não podemos mexer nisto, mas podemos aumentar o nível de receita por outras fontes. Falei na receita fiscal. Capitais, PRR, quanto é que foi candidatado a nível de florestas? Há 1.000 milhões ou 2.000 milhões para candidaturas. Quanto é que foi candidatado cá de Vieira? É muito importante saber isto. O nosso orçamento é o mais alto, mas mesmo assim não deixa de ser um orçamento baixo. Mas as porque nós não deixamos... também implicam financiamento próprio, não é? Claro que sim, mas é por isso que nós temos técnicos na Câmara, não é? Ou não vou ser eu que não estou sequer eleito a fazer essa candidatura. Tem que ser os técnicos que estão na Câmara e que estão lá, que têm que as fazer. Posto isto, e nós sabemos bem, que as opções de fundo do PS não são uma política, digamos, de esquerda. Cá em Vieira, neste momento, só temos um partido de esquerda. Uma candidatura de esquerda. E as medidas que o PS estão a apresentar são, obviamente, de direita. Para não falar, este seguro de saúde é uma medida que os próprios fundadores do PS devem estar na tumba a revoltar-se. Como é que é possível o doutor Arnaud agora ver isto acontecer? Isto aqui é mesmo caridade defendida pela Santa Casa. Posto isto, não é? Então, não é, caridade não é direita. Estamos a falar com... Então, quem é que é? A esquerda defende um Estado social forte. Mas se falar de solidariedade é diferente. Claro que é uma solidariedade que nós precisamos, uma solidariedade e, acima de tudo, fazer com que haja um aumento de receitas que em Vieira do Minho. E temos que ver, estamos a falar da saúde, dos transportes, neste momento, as bandeiras que o PS tanto defendeu,
Está a adiá-las, como foi referido pela Ana e pela doutora Nelly, completamente adiadas. A requalificação da Nacional 103 já desapareceu do panorama. Passaram as eleições, daqui a 4 anos volta-se a falar. Mas, entretanto, vai ser levado 4 vezes à Assembleia, mais uma vez a proposta pelo PCP, e aqui é bom fazer um à parte. O Pedro Pires há pouco disse que o PS nacional é diferente do PS local. Esta proposta chegou à Assembleia pelo PCP porque foi discutida em Vieira do Minho. A discussão em Vieira do Minho levou a que o PCP, a nível nacional, levasse esta proposta à votação. Agora, visto, e aqui é que importa também os vieirenses saber com quem estão a votar. Estão a votar em pessoas que não conseguem levar as suas ideias avante. São pessoas que não conseguem exercer o lobby junto do seu partido. Isto é muito importante. Nós vamos estar a continuar isolados. Era do lado do PST e vai continuar a ser do lado do PS. Mas isso não é uma questão de escala também. Nós estamos num concelho pequeno. Olha, vou-lhe dar um exemplo. O PS até, na altura, com a autarquia de Cabeceiras de Basto, conseguiu dar um grande salto qualitativo, porque tinha influência. Porque conseguia chegar junto da direção nacional. Aqui não mais. Nem sequer é isto a vontade. Há vontade de ir ali dar um passeio a Montalegre, fazer um almoço. Há uma vontade de ir ali ao Castelo da Póvoa, tirar uma foto. Acho que não é o almoço, Gustavo, não sei. Não é, mas agora vamos falar a nível estrutural. Vamos falar, estamos aqui a falar mais uma vez. A nível do Hermal, o PS, volta sem falar. Como é que está o nível do empreendimento do Hermal? Então deve legalizar-se o lobby? Não se deve legalizar o lobby. Não estamos a falar do lobby, vamos lá ver, lobby partidário. Entre camaradas de partido, não estamos a falar de lobby entre empresas. Isso é o que defende a direita e aqui já está a ser muito sustentado. Aliás, a qual o PCP só apoia e todos os partidos votam contra, que é o financiamento de empresas a partidos políticos. Nós somos contra e vamos continuar sempre a ser. Por isso existem os militantes. Mas concretamente, Vieira do Minho, o que seria diferente? Eu não estou a dizer. Olha, a nível de saúde seria diferente. A saúde tem que ser gratuita e universal para todos. Mas isso não é decidido localmente. Não é decidido localmente, porque as políticas estão a ser tomadas. No momento em que nós temos políticas a ser tomadas de seguro de saúde para alguns, que vai ser pago por nós todos, desculpem-me lá, isto não é políticas para... Não são opções políticas. Tal como nós temos que falar, que são opções políticas que são tomadas a nível nacional. Tudo se reflete no Orçamento do Estado, e neste caso no orçamento que nós temos local. Isto é um início de um processo, que já está visto qual vai ser. A continuação das câmaras anteriores, das autarquias anteriores, que mudam as caras, mas continua tudo na mesma. Porque estruturalmente vamos continuar isolados. Muito bem, vamos concluir aqui. Alguma coisa que falte dizer a qualquer um? Não, eu tinha aqui algumas... Mas primeiro, deixe-me só dizer que não posso, mais uma vez, respeito às opiniões divergentes, mas há neste orçamento uma vontade de mudar e o trabalho, e este é o ano em que vamos ter tempo de poder preparar candidaturas, de poder preparar outros projetos, preparar coisas, porque chegamos agora. Mas há aqui uma nota que eu gostava de deixar que tem a ver com há pouco foi dito aqui que é preciso deixar as ideologias de lado. Eu não estou nada de acordo com isso, e no que diz respeito, nós fomos eleitos pelo Partido Socialista, eu represento além de tudo o Partido Socialista no Conselho e portanto pelo povo vieirense, exatamente, que escolheu o Partido Socialista, portanto por alguma razão há de ter sido. Mas é importante, Zé Luís, eu tenho de terminar com essa marca. Este orçamento deste ano, e hoje neste debate passou um bocadinho ao lado disso, nós estamos muito condicionados pela questão dos vencimentos, pela questão dos custos com o pessoal, que vai representar 9 milhões e 800 mil euros, aliás, vai representar mais que isto, diga-se de passagem, e há aqui uma coisa que eu tenho que dizer, e disse ontem na Assembleia Municipal. O PSD enviou um comunicado, e eu estou à espera de um pedido de desculpa, disse que isso era devido aos vieirenses da parte do PSD, enviou um comunicado em que disse que em 2025 os custos com o pessoal eram 8 milhões e 41 mil euros. Quando na realidade... mas na realidade, em 2025, neste ano corrente, são 9 milhões 433 mil 921 euros. E, portanto, é um peso excessivo que não é da nossa responsabilidade. Estamos cá para resolver e para trabalhar, mas é preciso perceber qual é o ponto de partida. Para fechar, e fechamos com o pessoal, lamento e fico triste ouvir expressões como quadro negro por causa das pessoas. Expansão significativa do quadro de pessoal. É um encargo pesado com um grande impacto. Fica triste? Fica triste por ser responsável por isso, só se for. O Pedro falou, eu não interrompi. Pois, mas tem quadro negro por causa das pessoas. Leia-se vieirenses. Expansão significativa do quadro de pessoal. É um encargo pesado com impacto no futuro. Para terminar, tem dúvidas disso? Pedro, para terminar, 11 chefes, 11, e podemos continuar,
passamos para 13. É mentira isso. Desculpa lá, isso Ah, não é não, verdade. desculpa, não, Não não é verdade. vamos- Isso não é verdade. Isso Pedro, não é verdade. vamos, Oh, Ana, vamos, desculpa lá, não vamos. seja Pedro, desonesta. Pegue nos documentos e desculpa, leia-os. O que estava no quadro Fecha, pessoal fecha. anterior e neste é completamente... Há uma redução dos Querem cargos de chefia. quadro pessoal Não, desculpa lá, Onze. não posso aceitar que se diga uma coisa Pedro, destas. Muito bem, Que é 11, mentira. só Muito terminar, bem, não só aceito. terminar. É mentira. O Pedro pegou na questão, portanto É é assim mentira. que vou terminar. 11, 13. Não é Outro- verdade isso, Ana. Concluímos aqui, superior a mim, concluímos Ana, aqui com essa- com com essa algum, arcana. com algum excessivo 1.700.000. esta conversa Pelo amor de Deus, à vocês volta fizeram coisas que do não plano e vão orçamento da Câmara Municipal. Olha, no que Onde diz quer que nos respeito, tenham podemos dar a cara todos ouvido, os continuem dias. com um bom fim de semana, 2 a 8 dias, vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.